Ao longo da maior parte dos 60 anos da TV Globo, as equipes do Jornal Hoje, em Brasília, relataram todos os fatos políticos marcantes da história recente do país. Muitas vezes em tempo real. O Jornal Hoje está começando. Um jornal que começa no meio do dia, quase sempre está com a notícia em desenvolvimento. Quer ver? Depois da decisão do ministro Edson Fachin, a denúncia veio para a Câmara. É o início da tramitação do pedido de abertura de processo contra Michel Temer, o primeiro presidente da República na história denunciado ao Supremo Tribunal Federal. Neste momento, o presidente Figueiredo está saindo do Palácio Planalto e vai para o hospital onde está internado o presidente eleito Tancredo Neves. O Congresso está reunido neste momento para votar a anistia. E também é um jornal em que a notícia chega em cima da hora. Foram muitos momentos assim. O JH estava no ar na votação do impeachment de Dilma Rousseff, que manteve os direitos políticos da então presidente. Ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Entrou ao vivo no exato momento em que Eduardo Cunha, na época deputado pelo MDB, renunciou à presidência da Câmara. E atenção, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, acaba de comunicar que renunciou ao cargo de presidente da Câmara. Também coube ao Jornal Hoje noticiar a suspensão da nomeação de Lula para a Casa Civil de Dilma Rousseff, assim que determinada pela Justiça. O petista tinha tomado posse horas antes em uma cerimônia no Palácio do Planalto. E nós acabamos de receber a seguinte informação. O juiz Itagiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara da Justiça Federal em Brasília, concedeu liminar para suspender a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil. E informou em tempo real a confirmação do primeiro caso de Covid no Brasil. Como disse o ministro agora há pouco aqui na coletiva, que ainda está em andamento, as medidas são mais intensas porque este é o primeiro caso confirmado, inclusive da América Latina. Saiu na frente em coberturas, como no anúncio das medidas para reduzir o consumo de energia depois do apagão do sistema elétrico no governo Fernando Henrique Cardoso. Reduzir 20% do consumo de energia não é uma tarefa pequena. E foi o primeiro a detalhar o motim dos controladores de voo em Brasília. O movimento deflagrou o caos aéreo no país em 2006. Em 51 anos, reportando os fatos mais relevantes da capital federal, o JH cobriu posses presidenciais, lançamento de planos econômicos. O Cruzeiro volta a ser a moeda oficial no lugar do cruzado. Registrou as mais barulhentas CPIs do Congresso Nacional. Eu não aceito. Vai pros quintos, então. Vá, Vossa Excelência, com seu presidente. O presidente da comissão se vê obrigado a dar uma ordem de prisão à sua senhoria por desobediência e desacato. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Pra ficar. Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Manifestações que fortaleceram o espírito democrático ou que terminaram em violência e ataques aos poderes constituídos. Mas nossas lentes também registraram que valeu a pena resistir. É claro, promulgada. Inúmeras reportagens destrincharam escândalos de corrupção que levaram políticos à renúncia, como no impeachment de Fernando Collor, a prisão de parlamentares. É a primeira vez que um senador é preso no exercício do cargo desde a Constituição de 88. Ou a cassação de mandatos. A do então senador Luiz Estevão, no ano 2000, foi um momento conturbado na vida do Congresso. E o JH revelou, mais uma vez em primeira mão, que o painel eletrônico daquela votação tinha sido violado. Os jornalistas estavam atrás do laudo que comprovaria ou não a violação. O furo, jargão jornalístico para uma notícia dada em primeira mão, foi da repórter Cristiane Salles.
Levei aquele susto, né? Quando ele falou o resultado, a fonte falou o resultado, que tinha havido violação do painel. Liguei para a redação e falei, gente, teve fraude no painel. Com a informação exclusiva, Cristiane bolou uma estratégia para gravar o texto da matéria e não ser ouvida pelos outros jornalistas. Aí eu procurei essa escadinha aqui, esse cantinho, para gravar o texto, o off, né, que é aquele texto lido, para ninguém escutar, né? Foi uma repercussão enorme para o jornal hoje, porque o jornal foi citado nas agências de notícias, ser citado por uma agência até internacional. Era muito bacana. Denúncias envolvendo políticos terminaram em julgamentos no Supremo Tribunal Federal, como no caso do mensalão do PT em 2012. Foram meses de reportagens diárias. É um julgamento histórico e vai ser longo. O desfecho de uma denúncia feita em 2005. Mas nem só de crise política ou econômica vive a cobertura de Brasília. Em 2002, a chegada da seleção brasileira pentacampeã do mundo encheu de alegria as ruas e os palácios da capital. O JH foi o primeiro a mostrar de perto e do alto as comemorações. O avião trazendo os mais novos heróis do futebol nacional entrou no espaço aéreo brasileiro às 5h50 da manhã. Assim que começou a cruzar os céus do país, o avião foi escoltado por caças da Força Aérea Brasileira. Momento que marcou a trajetória profissional de Eduardo Almeida. Hoje, coronel da reserva, na época, ele era o comandante do esquadrão que fez a escolta do avião que trazia a seleção. As janelas estavam todas fechadas, aquelas janelinhas para se manter o ambiente escuro, né? E aí, quando eu falo, bom dia, pentacampeões, as janelinhas todas começam a levantar, que eram os jogadores querendo ver, né? Aí eu falo, olha, quem está falando é o comandante do 1º Grupo de Defesa Aérea, lado esquerdo da aeronave de vocês. Depois de chamar a atenção dos jogadores, o coronel leu a 400 km por hora a mensagem de boas-vindas para os novos campeões mundiais. Os bravos que, superando todas as dificuldades e todos os adversários, conquistaram para o nosso povo o tão sonhado Penta. Imagina, pilotar do lado do avião e ler na prancheta, que estava tudo escrito. E não pode errar, né? Porque eu não podia bater no avião da seleção. Rever a reportagem que o Jornal Hoje exibiu naquele dia traz boas lembranças e uma certeza. Mais uma missão cumprida. Mais uma. Mais uma com muita satisfação, né? Porque a gente conseguiu botar, é como eu digo, colocar toda essa família em evidência na televisão brasileira. Tem sido assim nos 60 anos da Globo. O ontem e o hoje, sempre perto de você.